Eu quero meditar com você aqui nessa madrugada, aqui no livro do profeta Isaías. Esse texto, desde ontem, ele está queimando no meu coração. Hoje, durante o dia, em momentos meu e do meu esposo de oração, de adoração, eu meditando na palavra e buscando uma palavra para essa noite, mas essa palavra ela está queimando dentro de mim. E eu creio que o Senhor irá falar conosco através dessa palavra. Se encontra aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 55, e eu quero estar lendo a partir do versículo de número 3, que diz assim: Escutai-me e vinde a mim, ouve-me e haveis de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Em verdade, eu o coloquei como testemunha aos povos, como reagente e comandante de povos. Assim, tu chamarás por uma nação que não conheces. Sim, uma nação que não te conhece correrá a ti por causa de Yahvé teu Deus, o Santíssimo de Israel, pois ele te concedeu esplendor. Procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio a seu caminho e o homem mau às suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, afirma Yahvé o Senhor. Assim, como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus, e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para o que dele se alimenta. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará todo o propósito para o qual o enviei. A vez de sair com grande alegria e em paz, sereis conduzidos. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vós. Aleluia! E todas as árvores do campo baterão palmas em uníssono. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Em vez de urticárias e roseiras bravas, cheias de espinho, crescerá murta e o zimbro, e isso servirá de testemunho e exaltará o nome de Yahvé para sinal eterno que jamais se apagará. Glória a Deus, aleluia! A palavra do Senhor, ela é fiel. O Senhor está dizendo aqui na sua palavra que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Os seus caminhos são mais altos. O Senhor está aqui dizendo que a palavra dele não voltará vazia sem antes ela fazer aquilo que foi determinado. Por isso nós estamos aqui nessa noite para juntos adorarmos, intercedermos, para juntos nós proclamarmos a palavra do Senhor
Senhor, porque nós cremos que fiel é aquele que nos fez a promessa. Glória a Deus. Eu quero convidar você nesse momento para nós fazermos uma oração, e eu já vou estar aqui recebendo esse casal precioso, pastor Charles e a pastora Tere, esse casal no qual nós amamos muito, casal mais chegado do que amigo, eles são irmãos. Pai, nós te louvamos nessa madrugada, nós te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça. Nós te agradecemos, Senhor, nessa madrugada, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, diante do Senhor. Nesse momento, quantos gostariam, Pai, de ter força para estar num momento como esse de oração, de adoração, mas eles não conseguem mais. Outros estão enfermos num leito de hospital. Quantas pessoas, Senhor, não conseguem mais, mas nós estamos aqui diante do Senhor nessa madrugada. Nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pelas tuas promessas. Nós queremos te agradecer porque os pensamentos do Senhor não são os nossos. A tua palavra diz, Pai, que os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são pensamentos de paz, não são pensamentos de destruição. Como é bom saber, Pai, que apesar de mim, que apesar, Senhor, de nós, de quantas vezes são tantos pensamentos na nossa mente, quantas vezes, Senhor, nós não conseguimos nem mensurar, Pai, aquilo que nós estamos pensando ao nosso respeito. Quantas vezes os pensamentos que nós temos acerca de nós são pensamentos negativos, são pensamentos de destruição, mas o Senhor está dizendo que os teus pensamentos não são os nossos. O Senhor tem pensamentos acerca de nós, pensamentos de paz, pensamentos de vitória. Deus, os teus caminhos são muito mais altos do que os nossos caminhos. Por isso, nessa madrugada, Senhor, nós estamos aqui com um coração grato. Por isso, nós estamos aqui alegres pela tua bondade e pela tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou receber aqui esse casal abençoado. Shalom, shalom. Shalom. Tudo certo? Glória a Deus. Shalom, Ney. Shalom, shalom. Shalom, Ney. Eu levei um susto agora, Patrícia, que parou aqui. Eu pensei, meu, caiu tudo agora a internet. E quando eu fui ver, eu já estava aparecendo na câmera. Eu disse, meu Deus. A gente levou até um susto aqui agora. Ai, que bom estar aqui com vocês nessa madrugada. Que privilégio nosso, né? Eu vou dizer nosso, de fazermos parte dessa geração nesse tempo, nesses dias. E eu quero compartilhar isso com vocês. Estava esperando vocês entrarem na live, não compartilhei isso nem com o Ney. Eu estava na correria, né? Todo dia tem live, essa correria, né? A gente passa o dia inteiro orando, buscando. E eu estava aqui ajeitando as coisas, de repente, assim, eu comecei a me alegrar no espírito e a pensar sobre isso. Que privilégio nosso de fazermos parte dessa geração, de estarmos vivos nesses dias, né, no qual nós temos visto
um mover sobrenatural de Deus, dias que eu creio que antecedem um grande avivamento, e como nós temos falado nas lives, durante muito tempo nós caminhamos crendo em algo externo, algo grandioso, e nós corríamos para lá e para cá, mas glória a Deus que nós estamos entendendo o que o Senhor está fazendo nesse tempo, e nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, e o Senhor tem sinalizado. E eu creio que nós estamos, nesses dias, começando a entender e a nos mover no mesmo Espírito. O mesmo Espírito que moveu a igreja de Atos é o Espírito que está sobre nós nesses dias. E eu comecei a pensar, Senhor, vai estar só eu e o Ney, né, aqui, a Tere e o Charles lá, e algumas pessoas vão estar participando, mas depois outras pessoas vão, né, ter a oportunidade de estar conosco nessa live. E eu comecei a pensar, Senhor, nós vamos estar ali unidos e reunidos no Teu nome. E o mesmo Espírito que agiu naqueles dias, que agiu em Pentecoste, é o mesmo Espírito que está em nós e sobre nós nessa madrugada, nessa live. O mesmo Espírito que ressuscitou mortos, que curou cegos, o mesmo Espírito que moveu a igreja naquela paixão, naquele amor que incendiou os irmãos. E eu creio que esse mesmo Espírito, ele vai nos incendiar nessa madrugada, ele vai nos incendiar nesses dias, e assim como a igreja de Atos viveu e presenciou milagres extraordinários, nós também vamos ver isso nesses dias. E eu já quero liberar essa palavra e profetizar, você que está aqui conosco nessa madrugada, e você que vai assistir depois, eu profetizo que esse vento do Espírito que soprou lá na igreja de Atos, ele está soprando nesses dias, de norte a sul, de leste a oeste, e nós vamos ser cheios do Espírito de Deus. E nós vamos começar a nos levantar, e nós vamos começar a profetizar, e o Senhor vai ressuscitar, e o Senhor vai operar através de nós milagres e maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas eu também estava meditando, e eu já vou passar para vocês, sobre quando as mulheres chegam ali no sepulcro, e o anjo aparece para elas, e o anjo diz, olha, o que vocês procuram não está mais aqui, vocês podem entrar ali e ver. Ele não está mais. E o anjo falou, olha, agora vão, ele mandou dizer para vocês que vocês devem ir e avisar os discípulos, para eles irem, porque Jesus vai aparecer para eles. E Jesus começou a aparecer para eles, e Jesus começou a aparecer em lugares improváveis. O corpo não estava mais morto, porque ele ressuscitou. E ele começou a aparecer e milagres começaram a acontecer. E nós sabemos que nós hoje, nós somos esse corpo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. E eu estava aqui pensando sobre tudo isso, sobre esse espírito que estava sobre a igreja de Atos e sobre a ressurreição. E pastora Tere, pastor Charles, o que mais eu e o Ney temos ouvido nesses dias por causa das lives é o quanto tem pessoas desanimadas acerca da igreja, pessoas desanimadas acerca da noiva. Elas estão olhando para a noiva, talvez como aquelas mulheres chegaram no túmulo, na expectativa de encontrar aquele corpo morto. Mas ele não estava mais morto, ele já tinha ressuscitado, e ele começou a se manifestar em lugares improváveis.
E o Senhor falava para mim aqui nessa noite, fala para minha igreja que o corpo não está morto, fala que eu já ressuscitei e que eu vou levantar a minha noiva, que eu vou levantar o corpo, que é a noiva, e ela vai começar a se manifestar em lugares improváveis. Por isso eu creio que nessa noite, nessa live, pessoas vão ser curadas, vão ser libertas. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu quero ouvir vocês agora. Glória a Deus. Nós temos clamado nesses dias, né? Tem muito a ver de tudo que você falou, né? Tem muitos perdidos, tem muita gente desanimada, muita gente cansada. E a igreja de Atos, nós cremos que realmente nós somos essa igreja, né? Nós estamos nesse alinhamento para não somente para ver, né, toda essa movimentação, mas nós sermos essa movimentação. E o Senhor tem nos colocado um versículo, nós estamos clamando já há um mês na igreja, estamos clamando para que realmente os improváveis, né, eles venham ao encontro de Jesus, ao encontro das nossas vidas, para que nós possamos podê-las ajudá-las, né? Está em Isaías 43, do 6 em diante, que nos diz assim: ordenai ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei hoje os meus filhos distantes e todas as minhas filhas das extremidades da terra. Todo que é chamado pelo meu nome, que eu criei para minha própria glória e alegria, aos quais dei forma. Trazei, saí do povo que tem olhos, mas não conseguem enxergar, e que tem os ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar. Muitas dessas pessoas estão assim hoje, né? E a gente entende que muitas vezes, não somente dentro da igreja, mas fora, né? Estamos clamando por essas pessoas para que elas voltem a esse lugar, né? Que é o lugar de descanso, o lugar de Deus, o lugar do Pai. E é engraçado que, há algum tempo atrás, Patrícia, Ney, nós estávamos lidando isso com o corpo da igreja, né? E hoje a gente vê esse ataque muito forte em pastores, líderes, pessoas que estavam à frente, né, no comando, e ver como o trabalho de Satanás está sobre a vida dessas pessoas, atacando essas pessoas, que elas estão hoje desanimadas, não querem mais saber de igreja, não querem mais estar. Mas hoje o Senhor está trazendo para nós isso, né, dizendo assim, ó, que o norte vai ter que dar e o sul não vai mais poder reter essas pessoas. Porque existe um chamado, existe algo que está queimando dentro dessas pessoas, mas elas estão desacreditadas do sistema da igreja, né, do sistema que foi imposto sobre a vida delas, e não acreditam mais que elas têm que estar reunidas, né, que elas têm que estar nesse um só espírito, assim como você abriu essa live hoje, né, até com Isaías 55, que para mim é a palavra da década, dos próximos 10 anos, até agora 2030, é a palavra boca, é a palavra pei, que está no hebraico, que vai fazer o quê? Agora é a hora de nós não sermos incumbidos, não ser, como eu vou dizer para você, não sermos retraídos, mas estarmos agora com uma força na nossa palavra profética, de determinar, de declarar, de proclamar, e estamos fazendo justamente ao contrário, né? Nós estamos vendo muitos pastores, muitos líderes retraindo isso, se escondendo, vindo para trás com medo de se posicionar na década que é para ele se posicionar, né? Assim como você leu o versículo 10, que deixa muito claro para nós que a palavra de Deus, ela não volta vazia, assim como ela veio, né? Ela desce como a chuva, que ela vem para cumprir um propósito. A nossa palavra profética, ela tem que cumprir esse propósito nesse tempo. Então, essa unidade, nós estarmos firmes, nós estarmos assim como a caverna de Adulão, né? Pegando aqueles que estão escondidos ali, aqueles que são desacreditados, e fazer que se torne uma só voz.
Se eu puder ter um minuto, eu digo para você algo que está no nosso coração, que está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6, que diz sobre essa unidade, diz sobre esse comprometimento que quando a igreja tiver, quando essas pessoas retornarem a um só espírito, a uma só adoração, uma só proclamação, uma só intercessão, nós vamos alcançar lugares que nunca antes alcançamos, porque lá em Gênesis, capítulo 11, vai falar justamente do quê? Da Torre de Babel. Claro que a Torre de Babel, a união deles foi por um propósito errado, mas a preocupação de Deus, porque ele fala lá no versículo 6 assim, ó, vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que propuserem fazer daqui em diante lhes será impossível. Olha só como é interessante se nós pegarmos isso para o lado bom. Se todos nós falarmos uma só língua e nos propusermos a adorar, a buscar, a proclamar ao Senhor, automaticamente Deus está dizendo para nós que nada será impossível. Então eu digo para aqueles que estão desacreditados hoje, aqueles que estão com a sua fé abalada, eu digo para você que se nós unirmos em uma só voz, em um só espírito, nada será impossível para nós, nem para eles, e eles serão ativados espiritualmente com o fogo do Espírito a retornar a fazer com vontade, porque eles não estão sozinhos. Nós estamos clamando, todos nós, a um só Espírito. E chegamos lá em Atos, capítulo 3, também vai nos dizer num verso, dizendo que se todos nós tivermos em unidade, nada nos será impossível de fazer. Deixa eu achar certinho aqui para você esse texto, para que a gente possa edificar o corpo da igreja, edificar essas pessoas que hoje acham que estão sozinhas, mas eu quero dizer para elas que elas não estão. Existe a Patrícia, existe o Ney, existe um Charles, existe o Matere, pessoas que não estão no holoforte, mas pessoas que estão proclamando por um evangelho verdadeiro, proclamando por uma igreja que se levante avivada, uma igreja que realmente seja aquela igreja que vai cuidar dos perdidos, que a nossa maior preocupação é saber se aqueles que estão junto com nós vão ser salvos, mais do que o status, mais do que a aparência, mais do que a mega igreja, né? Mais do que os holofortes e tudo. Nós estamos querendo realmente que as pessoas entendam o verdadeiro evangelho, a palavra da salvação, aquilo que Cristo fez. Deixa eu achar aqui para nós. Deixa eu ver se eu acho aqui, Atos dos Apóstolos, se é no 3, eu acho que é no 4. A pastora Ana Lúcia comentou aqui também que lá em Pentecostes também, Pedro falava e cada um entendia na sua própria língua. Né? Você falou de falar a mesma língua. A mesma língua. E eu acho maravilhoso isso. Sabe por quê, Patrícia? Na minha concepção, esse texto, o maior milagre não foi Pedro falar. O maior milagre foi a cura que teve no ouvido de todas aquelas pessoas que estavam ouvindo. Porque ele falou uma só língua, mas todas elas foram curadas na sua audição e ouviram a língua do Senhor naquele dia, no seu próprio idioma. Né? E o maior milagre para mim ali foi a libertação do ouvido dessas pessoas para entender a palavra profética daquilo que Deus estava falando através da vida de Pedro naquela ministração. Que ele falou uma só língua, mas todos ouviram na sua própria língua através do Espírito Santo de Deus. Mas para me finalizar aqui, Patrícia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, diz assim, ó, depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. O que nós podemos entender com isso? Que quando nós estamos unidos, como nós estamos agora, tudo que será ligado na terra será ligado no céu. A terra vai tremer pela adoração, pela proclamação, pela intercessão feita na vida dessas pessoas. Porque está havendo sim cura, assim como você falou, Patrícia, na vida dessas pessoas. Eu creio nessa palavra, como nós estamos falando agora profeticamente, eu creio que ouvidos de pessoas estão sendo agora abertas. Elas estão começando a compreender melhor o Evangelho e estão voltando a queimar dentro deles, porque nós estamos reunidos, unidos
numa só voz, num só espírito, para podermos proclamar o evangelho da salvação, as boas novas de Jesus Cristo sobre a vida de todas as pessoas. Aleluia! E é por isso que eu digo que durante esse tempo, né, é um tempo agora, esse mês ainda, Patrícia, eu vejo um mês de muita intimidade com o Senhor. Um tempo de nós estarmos realmente, né, cuidando com as nossas vistas, cuidando com a nossa boca e cuidando com os nossos ouvidos. Sim. E é um tempo que nós precisamos cuidar demais. E o segredo é o que nós estamos fazendo aqui hoje, a intercessão profética. O segredo é a proclamação, é a adoração, é a intercessão por essas pessoas para trazer o que neles? Esse avivamento que tanto você está comentando com a gente aqui. Eu acho isso maravilhoso. Amém, glória a Deus. Enquanto você estava aí falando, eu estava lembrando aqui, esse versículo está queimando assim no meu coração desde a semana passada também. Acho que todos, porque a gente está no tempo, né, de ficar aqui meditando, comendo a palavra, e então, né? Mas semana passada, assim, Amós, se eu não me engano, Amós 3:7, que o Senhor fala: eu não farei nada sem antes revelar aos meus servos profetas. E eu aqui meditando nesse versículo, né? Olha o que Deus está falando. Eu não farei nada sem antes revelar. Ou quer dizer, Deus não tem nenhuma ação sem ter alguém que escute. Sim. Né? Você falou aí de audição. Ou seja, sim, Deus, nesses dias, ele está procurando, eu tenho falado, ele não está procurando um pastor, ele não está procurando um cantor, ele não está procurando um pregador. Deus só está procurando alguém que queira ouvi-lo. Né? Porque a palavra diz, eu não farei nada sem antes revelar aos meus servos profetas. Então, glória a Deus, porque eu não sei se vocês têm, né, tido a mesma impressão no Espírito, e se vocês também têm ouvido isso, mas parece que são dias assim, tem uma multidão que está indo para lá, mas tem uma pequena parte que está vindo contrário à multidão, e essa pequena parte, eles estão entendendo a mesma coisa, e eles estão falando a mesma coisa, e glória a Deus que Deus está conectando esse grupo pequeno em todas as nações. Isso tem acontecido conosco, pessoas que a gente nem sabia que existiam. Deus está conectando essas pessoas a nós nesse tempo. E essas pessoas, elas estão falando a mesma língua. Então, glória a Deus por essa movimentação de Deus, não é do homem. Porque a palavra diz, né, nos mostra em vários versículos, que muitas movimentações, muito gerar nosso, não passou de vento, né? Não trouxe salvação para a terra. Mas glória a Deus que o Senhor, nesses dias, ele está levantando homens e mulheres que estão ouvindo a sua voz. Homens e mulheres que não estão preocupados em cumprir uma agenda. Homens e mulheres, é nós, que nem tem mais agenda. Porque eu já peguei a minha agenda, né? E eu sei que vocês também. E já falei assim, Senhor, não é mais a minha agenda. Não é mais a Patrícia e o Ney, não é mais fazer aquilo, né, que nós queríamos fazer e ainda queríamos que o Senhor abençoasse, não. Nos abençoa nesses dias, para que a gente entenda e nós sejamos os teus cooperadores. É isso que o Senhor quer de mim e de nós nesses dias, né? Isso mesmo, isso mesmo. Eu vejo... eu costumo dizer que... tu já viu aquela série The Chosen? Não.
Não, muito, recomendo, ela é muito legal. Aí na abertura dessa série The Chosen, que diz que é os escolhidos, né? Tem os peixinhos. Aí tem todos os peixinhos andando assim em círculo ao redor. Eu disse, olha lá nós, ó, dando a volta ao contrário, vindo para o lado de cá, todo mundo vindo para um lado e a gente está indo. Aí, de repente, mais um se encontra, mais um azulzinho se encontra, vai para o ladinho de lá também e vai contornando. Aí a gente costuma dizer, né? Vai para o norte, para o sul, para o leste, oeste, porque vai fazendo todo o círculo, né? E bem isso mesmo, nós somos os peixinhos os contrários, né? Enquanto está todo mundo indo para lá, nós estamos indo para cá, né? É Glória a engraçado Deus. porque teve um grande tempo que a gente clamava para que as pessoas conhecessem ao Senhor e estivessem numa igreja. E hoje é engraçado que essa pequena multidão, antes a gente tinha que andar na contramão do mundo. Hoje parece que não só na contramão do mundo, mas na contramão do crente. Nós precisamos andar, porque às vezes está tão distorcido, né, o que é ser hoje uma pessoa que crê em Cristo Jesus, que às vezes não dá para você seguir literalmente alguns lugares, algumas pessoas, justamente pela liberdade, né, que hoje está na palavra não de Deus, mas na palavra do homem, né, colocando, aceitando, né, distorcendo a palavra de Deus para poder, né, só arrebanhar pessoas, colocar pessoas para dentro de quatro paredes e não fazer o ministério também que é para fora das quatro paredes, né? A igreja, eu acho que a comunhão ela é essencial, é fundamental. Nós necessitamos da igreja, mas hoje tem muitas igrejas que você não consegue mais seguir. Você tem que estar na contramão, né, do holoforte, na contramão daquilo que hoje está como um padrão dentro de algumas igrejas. E eu vejo isso que antigamente a gente tinha que ser na contramão do mundo e hoje precisa ser do mundo e de alguns crentes, né? Porque, como diz o pastor, aquele da Valadão, o Marcos Valadão, né? André. É o André Valadão. Tu não é crente, não. Tem muito desse que você vai olhar e vai dizer, não, tu não é crente, não, irmão. Do jeito que você está fazendo, tu não é crente, não. Não pode. Porque tem muita coisa aí que a gente vê que assusta, né? E louvado seja Deus, porque a gente encontra pessoas ainda sérias. E eu acredito, né? Eu acho que há algum tempo a gente ainda orou assim, Senhor, será que só tem nós que enxerga? E aí o Senhor vai dizer, não, tem mais 7.000 guardado aí, eu só vou fazer as conexões Amém. entre você. Antigamente era mais difícil, nós tínhamos que ir a pé, né? Andar 50, 100, 200 quilômetros para achar. Hoje em dia, pelo WhatsApp, a gente vai fazendo as conexões e a gente está É achando esses verdade. 7.000 aí que fala a mesma língua, que tem a mesma visão, né? Que não está se deixando corromper, né? É verdade. Glória a Deus por isso. Essa semana também nós tivemos uma live na segunda-feira e eu estava falando sobre isso, né? Que durante muito tempo eu pensei assim, né? Ah, eu sou a igreja, mas eu não sou a igreja sozinha. Eu sou Uhum, uma pedra viva dessa construção. O Ney é uhum, outra, vocês, né? Então, o ajuntamento dessas pedras é a igreja. Só que esse ajuntamento de pedras vivas, nós esquecemos às vezes que tem a pedra angular, a pedra de esquina, que é Cristo, que é o cabeça, né? E infelizmente essa é a realidade dos dias e tudo isso, né? É a palavra de Deus se cumprindo. Infelizmente, muitos homens tomaram o lugar de Deus, né? Eles se colocaram, ou melhor, tomaram não, eles se colocaram no lugar de Deus. E houve muita distorção, muita quebra de princípios, e muitos se frustraram, né? Muitos pararam no caminho, mas eu vejo que há um clamor de Deus nesses dias, e eu acredito que o Espírito Santo tem falado para muitos, sabe, Teire Charles? O Espírito Santo tem falado, lembra-te de onde tu caístes, né? E glória a Deus por isso.
Eu não sei se é eu não sei se é o Ney, mas eu acho que a gente está incendiado nesses dias e eu tô com muita expectativa no meu espírito. Eu confesso para vocês que pós-pandemia eu me encontrava muito desanimada, muito desacreditada da igreja. E eu acho que isso não foi uma coisa só minha, eu acho que muita gente ficou assim, né? Verdade. Mas eu eu tô esperançosa nesses dias por aquilo que o Senhor vai fazer. E eu me alegro e eu fico muito grata ao Senhor por ter amigos assim como vocês, e encontrar, né, nessa caminhada, né, pessoas que estão pensando como nós estamos pensando, estão sentindo o que nós estamos sentindo, estão ouvindo o que nós estamos ouvindo. E aqui tem uma amiga, a pastora Ana Lúcia, que está sempre comigo nas lives e a gente conversa muito. Ela também passou por um período difícil, mas ela também tem esse mesmo sentimento. E glória a Deus por isso. E o que eu posso entender nessa madrugada, aqui nessa live, com tudo aquilo que nós estamos falando, e nós não combinamos o que nós iríamos falar, né? Até eu falei para vocês, vamos deixar o rio do Senhor, né, nos conduzir, nos levar. Então eu vejo que essa live, nessa madrugada, eu creio que há uma ativação profética. E eu creio que muitas pessoas vão ser ativadas no seu espírito, vão ser ativadas nos seus ministérios, no seu chamado. Eu não sei vocês, mas esses dias eu nem tenho pensado em ministério. Eu tenho pensado no meu chamado. Porque chamado, né, é uma chama, é uma coisa que queima. E a prioridade do nosso chamado é queimar por ele. E ele está nos chamando nesses dias para o secreto, né? E aquilo que nós vamos fazer depois do nosso chamado, que é queimar nele, é secundário. E muitas vezes nós, por causa da demanda, nós fizemos ao contrário, né? Nós cuidamos do ir e cuidar do ministério, e o que nós menos fizemos foi cuidar do nosso chamado. Mas glória a Deus, que Deus está levantando homens e mulheres que estão entendendo, e eles não estão suportando, eles estão voltando para o secreto e estão ouvindo a Deus. Então eu creio que nessa noite nós vamos orar sobre isso, nós vamos orar pelos sentidos da noiva, que foi assim que começou, né? A live, a série das lives era Restaurando os Sentidos da Noiva. E eu creio que Deus tem nessa madrugada assim, uma unção específica, uma ativação profética para muitos que estão ouvindo e outros que ainda irão ouvir, né? Eles terão seus ouvidos espirituais destravados e eles serão ativados no espírito. Mas já falei demais, fala aí um pouco vocês. Patrícia, eu creio muito também, não só a libertação dos ouvidos nessa noite, como o destravar do bloqueio da boca. Nós estamos, né, a gente entrou numa década apostólica, não numa função apostólica, nós entramos numa década de boca, de declaração. E a primeira coisa que aconteceu na entrada da década foi uma pandemia para justamente fazer o quê? Tampar nossas bocas. Então nós ficamos basicamente 2 anos com a boca tampada. E parecia que hoje, depois de um tempo que nós começamos a tirar as máscaras, quando você entrava num ambiente, num restaurante, numa padaria, parecia que nós estávamos errados, parecia que era pecado entrar naquele ambiente sem a máscara, parecia que estava faltando alguma coisa em você. Então, quando eu entendo, quando Deus quer liberar nossa audição, para nós ouvirmos o que Ele está clamando, para que a gente possa ser boca de Deus nessa terra, que é a função ali de Isaías 55:10, nós lançarmos a palavra de Deus através da nossa boca, para que ela não volte vazia, e assim como você falou de Oséias, né, ele está
ele antes de fazer qualquer coisa, ele vai revelar aos seus profetas, Amós, você vai revelar aos seus profetas, automaticamente nós temos que estar com os ouvidos limpos e com a boca aberta para poder proclamar. Né? A gente está parecendo Moisés dizendo para Deus, envia outro, coloca outro no meu lugar, porque eu tenho uma língua pesada, uma língua travada, uma língua que eu não consigo me expressar diante daquilo que está acontecendo. E, na verdade, eu acho que nessa noite, essas lives, como você já tem, para despertar os sentidos das pessoas, eu creio, sim, que é para destravar os seus ouvidos, para ouvir a voz de Deus, destravar a sua boca, para começarmos a proclamar a palavra do Evangelho, destravar os nossos olhos, para cuidar com os nossos olhos daquilo que nós estamos vendo, não emprestar mais os nossos ouvidos a pessoas que não vão contribuir com coisas boas para nossas vidas, não usar a nossa boca jogando pérolas aos porcos para falar para quem não quer nos ouvir e não ficar olhando para aquilo que não trai o evangelho para nossas vidas, aquilo que não é coisas boas de Cristo para nós. Então nós temos que cuidar com nossos sentidos como nunca antes, porque é através dos sentidos que Satanás está tentando nos paralisar nos dias de hoje. É o que nossos olhos estão vendo, é o que nossa boca sendo travada, e nossos ouvidos sendo tampados para não ouvirmos, não falarmos e não vermos conforme Cristo ordena que nós devemos fazer. E eu creio nessas lives, Patrícia da Madrugada, eu creio nessa ativação profética, eu creio nesse destravar esse povo de Deus aí que medo de poder, né, voltar a se posicionar com aquilo que realmente Deus deu para eles, e teve alguém que foi um opressor, que colocou uma mão, uma mordaça na boca e disse, você não pode falar isso, você não pode declarar essas coisas, e acabaram ficando, né, reprimidos agora, com medo, não, mas eu sou errado, não, você não está errado, você está no caminho certo, o problema é que você precisa agora, destravar a sua boca, destravar o seu ouvido, destravar os seus olhos, e não deixar mais essas mentiras entrar no seu coração, para impedir você de realizar o evangelho que Deus, o ministério que Deus colocou no teu coração, aquilo que você foi feito para falar fora das quatro paredes da igreja, para você ser realmente aquilo que o Senhor te chamou, a sua identidade ser restaurada, identidade de filho, né? E eu acho engraçado isso, porque Moisés ficou 3 meses com sua mãe, e quando Moisés ficou 3 meses, ele não poderia chorar, porque se uma criança chorasse naquela época, ela seria o quê? Ela seria morta. E automaticamente eu creio nessa imagem da mãe tendo que tampar a boca de Moisés, botar uma mordaça na boca de Moisés, e durante 3 meses ele não conseguia falar. E quando Deus chama ele, a primeira coisa que Deus vai fazer é curar a boca dele. E dizer, Moisés, você pode falar assim, não, mas eu não posso voltar para o Egito, porque no Egito fez eu ficar com a boca calada. E Deus diz, não, você precisa voltar lá para ser curado, para ser destravado, para sua boca falar novamente, decretar aquilo que eu quero. Porque ele foi, naquela época, induzido a não falar no Egito. E esse era um grande medo que ele tinha de poder fazer. E creio hoje, Patrícia, que existe muito Egito, muito faraó, que dominou muitas pessoas que estão ouvindo essa live, ou que vão ouvir essa live, que ficaram com a boca travada. E hoje tem medo de enfrentar o faraó, enfrentar o Egito. Mas deixa eu falar uma coisa profética para você que nos ouve hoje. Deus está na frente, e a palavra dele é que vale. E se ele manda você ir, vá. Porque ele sim está na frente, assim como aquelas 10 pragas, ele faz para derrubar toda a opressão, todo o opressor contra o povo de Deus. E tenha fé, porque Deus está na frente, com uma voz profética, com uma palavra nos seus ouvidos, para que você possa declarar, e vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim cremos, né? Oi? Não, ainda não. Ele está perguntando se tem algum pedido de oração, que o pessoal vai pedindo aqui. Se alguém tiver algum pedido, né? Por favor, coloca ali nos comentários que nós vamos estar orando. Exatamente isso. Eu creio, assim, nesse destravar, né? Como eu falei quando eu comecei as lives,
oramos muito pedindo para Deus uma direção na questão dos assuntos, e o Senhor falou para mim, começa primeiro fazendo uma série sobre restaurando os sentidos da noiva. E por causa das lives, né, eu tenho ouvido muitas pessoas e Deus tem me surpreendido, porque eu achei que essas lives iam ser para um público e, na verdade, ele tem sido para outro público. Muitos pastores, muitos líderes, homens e mulheres que eu sei que fizeram muita coisa para o Senhor, eles estão parados, eles estão desacreditados, como eu falei, porque eles ouviram coisas e viram coisas que colocaram eles dentro de uma caverna. E nós sabemos que uma caverna é um lugar solitário, uma caverna é um lugar escuro, uma caverna é um lugar frio. Caverna, se você ficar por muito tempo lá, você vai acabar morrendo, né? Uma caverna é diferente de um deserto. E deserto na Bíblia não é um lugar também agradável, né? Mas deserto, quando Deus nos leva, Deus se responsabiliza, Deus nos dá o sustento. Mas toda vez que você vê um homem na Bíblia que entrou na caverna, o que Deus falou para eles? Sai desse lugar, né? Sai dessa caverna. Deus primeiro chama para fora para depois falar. Então, eu vejo que o Senhor está falando nessa noite, né? Com alguém ou com algumas pessoas. E o Senhor está falando, não fui eu que te levei para essa caverna. E o Senhor está dizendo, sai desse lugar solitário, sai desse lugar aí escuro. Dentro da caverna você não consegue ouvir o som que tem lá fora. Dentro da caverna você não consegue ver a luz, né? E Deus está falando, vem para fora que eu quero falar contigo. Vem para fora porque, independente do que você ouviu, Deus não desistiu de você. Deus continua olhando para você e Deus continua te chamando de filho. E o propósito dele na tua vida não vai ser frustrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É verdade. Quer falar? Isso aí. Deixa eu te falar, você falando nisso, a nossa mente abre, né? A gente vai aqui no espírito e a gente vai entendendo. Mas foi o que aconteceu com Elias, né? Elias, quando tem o seu encontro com os profetas de Jezabel, ele destrói todos eles. Mas depois, com a opressão sobre a vida dele, o que ele faz? Ele vai para uma caverna. Então lá ele fica esperando os sinais de Deus. E quando Deus chama, justamente isso que você falou, ele tira de dentro da caverna. Tem muita gente que foi contaminado, talvez por esse espírito de Jezabel, que acabou recebendo uma opressão demais e entrou numa caverna que talvez não foi chamado para aquele lugar naquele tempo. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, sai desse lugar da caverna, vem para fora porque Deus quer falar contigo. Deus quer ativar novamente sua identidade, seu ministério, seu propósito diante do Eterno. Ele está te chamando para fora, para você sentir agora Ele, para você entender o fogo, a chama que tem dentro de você. Ele quer reativar isso em nome de Jesus, para que você possa andar, caminhar e poder realizar o seu propósito nessa terra. Eu acho bem interessante, quando eu escutei um sábio falando, ele disse, uma pessoa perguntou para o sábio, né? Sábio, como é que você se sente ouvindo tanta gente reclamando, só trazendo problema, isso? Como que você fica? Ele disse, eu fico a mesma pessoa, porque o que as pessoas falam para mim não muda o que eu sou. O que eu sou tem que mudar o que elas são. Então, quando elas me trazem problema, isso não me muda. Então, a esses homens de Deus, mulheres de Deus, que ficaram agora, nesse tempo, numa caverna, escondido, né, desanimaram com a igreja, deixa eu falar uma coisa para você.
essas coisas, circunstâncias não podem mudar você, o que você é em Cristo. Você precisa reativar Cristo dentro de você e as circunstâncias não podem mais mudar você. Você muda os lugares, não os lugares e as circunstâncias devem mudar você, porque você carrega algo precioso dentro de você, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Uau. Ai, como é bom assim a gente ouvir a voz do Senhor, né? Deus é lindo, quando nós estamos nele, né? As coisas elas vão se encaixando como eu olho para a igreja hoje e eu vejo como um grande quebra-cabeça, né? Vocês são uma parte, eu e Ney somos outra, né? Como o Vale de Ossos Secos lá. Sim. Mas quando nós nos colocamos, né, nas mãos do Senhor, é tão tremendo que Deus vai encaixando esse quebra-cabeça e a coisa começa a criar forma. E nós começamos a discernir, né, o plano, o propósito que Deus tem para aquele tempo. Deus é tão tremendo que Deus ele não deu tudo para uma pessoa só. Então eu preciso entender que eu não sou autossuficiente, eu preciso entender que eu não tenho tudo. Talvez no corpo eu sou esse dedinho, né? Uhum. Você é o outro, o Ney é o outro, a Tere, juntos nós formamos essa mão. Então, nós não podemos nesse tempo ficar sozinhos, nós não podemos nesse tempo estar isolados, né? Dentro da caverna. É tempo de sair para fora. E Deus tem várias formas, né, de nos chamar para fora da caverna. E nessa noite eu creio que aprove o Senhor usar, né, nós 4 aqui, para dizer para você, como já falou o pastor Charles, vem para fora. Ouça a voz do amado te chamando nessa noite, te dizendo, vem filho amado, vem filha amada. Né? O que eu tenho com você nem começou ainda. É verdade. Aquilo que, glória a Deus, nós entendemos já, né? A gente vai apanhando tanto que a gente começa a aprender. A gente começa a criar maturidade espiritual e a entender que você não pode fazer comigo aquilo que eu não permito. Sim. Né? E eu posso pegar aquilo que você fez comigo e me permitir entrar na caverna, ou eu posso pegar aquilo que você fez contra mim e usar aquilo como combustível para eu ir avante, para eu caminhar para o propósito de Deus. Cada pedra se torna um altar, né? A gente vai levantando o altar, cada pedra vai aumentando um pouquinho mais o altar. Vamos aumentando, vamos aumentando. Não vamos tropeçar nas pedras, mas fazer das pedras um altar. Amém. Glória a Deus por isso. A gente sempre brinca aqui, né? Quanto mais pedra tocar em mim, maior fica o meu altar, né? Então, assim, pode tocar à vontade. Joga pedra pouco, né? E não é pouco, o altar está ficando grande. Pode jogar pedra em mim, não tem problema não, que o altar está crescendo. É verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus disse, né, que a palavra diz que nós temos que aprender com ele, né? Porque ele é manso e humilde, né? De coração. E a palavra também diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, até chegarmos à estatura de varão perfeito, e a estatura de varão perfeito é a mesma estatura de Jesus, só isso, né? Eu só tenho que me tornar igual a ele, só.
É tão simples, né? Nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? Eu não sei qual a dificuldade que nós temos para entender isso. Morre. A gente não entendeu ainda a palavra de Jesus dizendo assim, você precisa morrer para viver, né? E a gente não está morrendo, não. Glória a Deus. Amém, amém. Nós vamos então orar nesse momento, né? Não vi aqui nenhum pedido de oração, mas eu creio que o Senhor já nos deu a direção através da palavra, né? Através daquilo que nós entendemos aqui. Patrícia, sabes por que não teve pedido de oração? Porque eles foram curados. Amém! Eu creio nisso. Glória a Deus. Então, o Ney vai estar aqui conosco, né? Profetizando aqui através dos louvores. E nós vamos estar orando. E eu queria, nesse momento, convidar você a derramar o seu coração diante do Senhor. Começa a falar aí para o Senhor o que você viveu, o que te paralisou, qual foi a mordaça que colocaram em você. E como nós sabemos, o perdão não é um sentimento, né? Eu não estou sentindo de perdoar. Você não vai sentir nunca, porque perdão não é sentimento, né? Perdão, ele é um mandamento. Nós temos que perdoar os nossos ofensores. Então, se alguém te entristeceu, se alguém te ofendeu a ponto de você entrar nessa caverna, essa madrugada é madrugada de você liberar os seus ofensores. De você liberar perdão. O perdão, ele traz cura. Enquanto a gente não perdoa, a gente está doente. A gente vai adoecendo a cada dia. E aí nós vamos, então, orar. O pastor Charles e a pastora Tere vão estar orando sobre esse entendimento que o Senhor nos trouxe. E aí depois eu vou fazer uma oração final. E aí nós nos despedimos. Amém? Amém. Sentado no trono e o Cordeiro seja o que está sentado no trono e ao Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do teu altar, Pai, cada homem, cada mulher que nessa noite está ouvindo essa live. Sim, Jesus. A todos os quatro cantos, Pai, desse mundo onde essa live vai poder chegar. Sim, Jesus. Há pessoas que estão oprimidas, há pessoas que estão, Pai, em cavernas, pessoas que foram, Pai, desacreditadas, Senhor, nos seus chamados, que estão com os ouvidos entupidos e não estão clamando ao Senhor, Senhor, fala comigo, e não ouve mais a sua voz, Pai. Os seus olhos não conseguem enxergar mais a alegria, não conseguem mais enxergar a felicidade, não conseguem enxergar mais seu ministério, não conseguem enxergar mais o seu propósito, Pai. Que hoje haja cura nos olhos dos teus filhos, Senhor. assim como haja cura, Senhor, nos ouvidos, para eles ouvirem a tua voz, Pai. Pai, que a boca deles, a mordaça, Senhor, seja destravada agora e que os sonhos, Pai, voltam a ativa, a queimar dentro dos teus filhos, a ganhar aquelas almas, a ganhar aquelas vidas, Pai. Sim, Jesus. Pai, o sucesso, Senhor, do seu filho não está na quantidade ou no tamanho, Pai. O sucesso do seu filho está em realizar o seu propósito, Pai.
A tua palavra diz que uns foram chamados para milhares e milhares, outros para 1000, outros para 100, outros para 10, outros para 1. Pai, mas que nós possamos cumprir o nosso propósito, Senhor, e não deixar, Pai, que esse mundo, Pai, coloque uma venda nos nossos olhos, um tampão nos nossos ouvidos e uma mordaça em nossa boca, Pai. Retira, Senhor, cada um desse lugar, Senhor, esse lugar de medo, esse lugar de tristeza, esse lugar de depressão, Pai, porque o Senhor tem uma mensagem nessa noite para o teu filho, Pai, para que ele siga em frente, Senhor. Pai, aquilo que trouxe eles até o dia de hoje foi uma base, Senhor, mas para algo novo que o Senhor tem a derramar nos teus filhos a partir de agora, Pai. É um novo tempo, é um novo vinho, Senhor. O que veio até agora, Senhor, foi só para trazer eles até aqui. Mas o Senhor tem novo. O Senhor tem um óleo novo na vida dessas pessoas, Pai. Tem um novo fogo dentro deles, Pai. Para que eles possam romper, Senhor. Para que eles possam ser ativados, avivados, Senhor, no teu espírito. Pai, eles não estão sozinhos, Pai, como a tua palavra diz, tem mais 7.000 escondidos, Pai. Sim. São tribos, Senhor, são pessoas, são tribos, Senhor, que vão se reunir como corpo de Cristo, Senhor. Não deixa, Senhor, o inimigo trazer o desânimo, a depressão, o suicídio, Senhor, porque o evangelho não é peso para os teus filhos, Pai. Aquele que colocou o peso, Senhor, não era de Deus, Pai. Arranca hoje de cima dos teus filhos o peso. Arranca hoje, Pai, a coroa da maldade que colocaram sobre eles, Pai. O peso na cabeça deles para se curvarem a homens, Senhor. E nós devemos nos curvar e se prostrar somente a Ti, Pai. Nos tira, Senhor. Assim como a paraxá dessa semana que fala, Senhor, da segunda pedra de Moisés, quando vai tirar água, Pai. Até o primeiro momento, Senhor, era para falar com a pedra, mas no segundo momento, Pai, e no primeiro momento era para bater, mas no segundo momento era para falar, Senhor. Nós estamos na década de falar da boca, Pai. Não é mais para utilizarmos como utilizávamos antes, bater na igreja, bater nos... Não, Senhor, é um tempo de ativação, é um tempo de propósito, é um tempo, Pai, para declararmos com a nossa boca, Senhor, o Teu Evangelho, aquilo que nós queremos. Você que está aí perdido, você que está triste, dê uma ordem agora no mundo espiritual e diga: tristeza vai embora, depressão vai embora, doença vai embora, sai de mim agora e que entra o fogo do Espírito. Você não depende de pastores apenas, você depende da tua voz e acreditar em você. Você é filho de Deus. Declare como sacerdote, como sacerdotisa na sua casa. Declare você que crê que o Senhor é contigo, que o Senhor tem a vitória para ti, que o Senhor tem um avivamento, um fogo sobre você, para que você possa queimar no Evangelho do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca que o teu Espírito Santo, Pai, ache aquele que está mais no profundo da caverna, Senhor, e vai trazendo luz daquela escuridão agora, Pai, a luz do teu Santo Espírito, Pai. Pai, que seja agora denunciada as trevas, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, que eles possam sair de um lugar de pecado, possam sair de um lugar de arrependimento, possam sair de um lugar, Pai, que eles estão presos, Senhor, em nome de Jesus. Tirando eles da caverna, porque agora há luz, Pai, no lugar escuro onde eles se encontravam, onde eles estavam presos, no cativeiro, Senhor. Arranca eles hoje do cativeiro, Pai, e traga eles a luz para fora, porque o Senhor é contigo, o Senhor quer falar contigo, o Senhor está abrindo os teus olhos e a tua boca, mas escute a voz do Senhor, e o Senhor vai ativar você como nunca antes, e você não será conhecido por homens, mas será conhecido por Deus. O céu e o inferno saberão que você acordou, e o inferno vai estremecer, porque você vai fazer barulho através da sua boca, com a voz e com as palavras do Senhor sobre a sua vida. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém. Você não tem culpa. Você não tem culpa. Foi um propósito de Deus. Toda decisão que você tomou, você não tem culpa. Sai desse lugar de culpa, de condenação. Amém. E de medo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento que passamos aqui na tua presença.
Obrigada, Deus, pelo teu agir. Obrigada pelo teu mover. Obrigada, Senhor, porque como nós começamos essa live lendo aqui em Isaías 55, a palavra que o Senhor libera, ela não volta vazia. E nós declaramos nessa live, nessa madrugada, a tua palavra. E nós cremos que a tua palavra não voltará vazia, mas ela vai fazer aquilo que te apraz. Ela vai encontrar o destino certo. E, Senhor, quando a tua palavra tocar nos teus filhos, nós cremos que a tua palavra vai ser manifesta, vai haver uma manifestação do teu poder e daquilo para qual ela foi liberada em nome de Jesus. Nós profetizamos sobre a vida dos teus filhos um novo tempo, uma nova estação. Deus, eles estão passando, ou melhor, eles passaram esse tempo, foi um tempo de transição, mas nós declaramos que agora eles vão entrar no novo, nessa nova estação, e o que ficou para trás, que passou é velho, eles vão deixar o velho para trás, que em nome de Jesus você consiga deixar toda a bagagem. Tem lugares que Deus vai nos levar, que tem bagagens que não cabem nesse lugar. Deus está falando com você nessa madrugada. Deixa aquilo que não cabe mais para esse tempo. Deixa aquilo que não serve mais para esse tempo. Ah, mas isso, aquilo, aquele outro. Deus está dizendo, deixa. Nesse novo tempo dele para a sua vida, tem coisas que não cabem mais. Tem amizades que não cabem mais. Sim. Tem pessoas, não é que elas são más, mas elas não vão poder mais andar com você nesse tempo. Entenda isso. Quando muda a estação, a nossa mentalidade tem que se adequar à nova estação. Nós oramos, Senhor, para que a nossa mentalidade esteja adequada à nova estação, ao novo de Deus, que haja um romper de toda a estrutura, de toda a mentalidade grega romana que nos prende, que nos impede de romper e viver o novo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Muito obrigada por ficarem aqui acordados até essa hora conosco. É uma honra. Glória a Deus. A honra foi nossa. Deus abençoe grandemente. Ó, pro Ney. Um beijo a todos. Ó, Ney, pra ti, ó. Deus abençoe todos. Obrigada, pessoal, por ficarem aqui conosco. Amém. Amém.